A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E a história que nós iremos aprender hoje está no livro de Esther. Durante toda a revista, nós aprendemos várias histórias de vários heróis. E hoje, na lição de número 9, nós iremos aprender a história de um herói chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele era judeu. Ele também era muito inteligente e era muito sábio. Ele também era temente ao Senhor. E ele dava ótimos conselhos para várias pessoas. E todos os conselhos eram sempre baseados na palavra de Deus. Mardoqueu tinha adotado uma menininha chamada Esther. Esther perdeu seus pais quando ela era ainda uma criancinha. E Mardoqueu, que era o seu primo, criou ela como se fosse filho dele. Esther também era temente a Deus. E Deus abençoou Esther e ela se tornou rainha de um povo muito poderoso, um reino chamado Pérsia. Mardoqueu também trabalhava para o rei. O rei se chamava Assuero. E nesse reino tinha um homem muito malvado e muito chato, chamado Amã. Amã gostava que todo mundo se curvasse diante dele. Mas tinha uma pessoa que não se curvava diante dele. Adivinhem quem era? Muito bem, Mardoqueu. Mardoqueu não se ajoelhava diante de Amã, porque Mardoqueu se ajoelhava e adorava somente ao Deus dele, ao Deus verdadeiro. E Amã tramou um plano, crianças, terrível. Ele convenceu o rei de assinar um decreto dizendo que todo judeu que não se curvasse diante dele ou diante do rei deveria morrer. E Mardoqueu ficou muito preocupado e mais que depressa foi falar com a rainha Esther e explicar o que estava acontecendo. Então Esther propôs para Mardoqueu que todo o povo de Israel jejuasse e orasse em favor dela durante 3 dias, porque ela só poderia conversar com o rei caso ele estendesse o cetro para ela. E crianças, após 3 dias de jejum e oração, Deus atendeu o pedido deles e fez com que o rei estendesse o cetro para que a rainha pudesse conversar com o rei Assuero. E nessa situação, Esther convidou o rei e Amã para um grande banquete. E o rei e Amã aceitaram o convite da rainha. Nessa mesma noite, crianças, o rei teve um sonho estranho e perdeu o sono e chamou um dos seus funcionários para contar uma história que tinha acontecido no reino dele. E o funcionário pegou um pergaminho e começou a ler uma história. Certo dia, o rei estava sofrendo risco de vida e um judeu chamado Mardoqueu livrou a vida do rei. E o rei perguntou para o funcionário dele: nós fizemos alguma coisa para recompensar esse funcionário? E ele respondeu: não, nada foi feito para esse judeu. Aí o rei foi, chamou Amã e falou: Amã, o que nós devemos fazer para uma pessoa que merece honra? E Amã falou: você deve colocar num cavalo branco e fazer com que a pessoa ande por todo o reinado com roupas reais e que uma pessoa da sua confiança saia gritando. É assim que o rei faz com a pessoa que merece honra. Então, o rei terminou de ouvir Amã e ele falou: faça exatamente o que você disse com o judeu Mardoqueu. Crianças, pensa numa pessoa que ficou bravo. Amã ficou com muita raiva porque ele teria que fazer o que ele menos queria
com o Mardoqueu. Mas Deus honrou a vida de Mardoqueu. E, crianças, vocês se lembram que a rainha tinha convidado o rei para um banquete? Pois bem, chegou o grande dia e a rainha contou para o rei o plano de Amã. Ela queria matar todas as pessoas do país dela, incluindo ela, porque ela também era judia. O rei ficou muito bravo com Amã. E o rei falou que deveria acontecer com Amã aquilo que ele queria que acontecesse com os judeus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Através da vida de Mardoqueu, do conselho que Mardoqueu deu para Esther, de que ela deveria se apresentar diante do rei e interceder a favor do povo dela, Deus libertou toda uma nação. Que demais, não é, crianças? Nossa, esse Mardoqueu foi mesmo um bom conselheiro. Por isso, ele é o nosso herói de hoje. E o que nós podemos aprender com a vida de Mardoqueu? Nós devemos estar cheios da palavra de Deus e pedir sempre a orientação dele para poder dar bons conselhos para os nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes, para que nós possamos abençoar a vida de outra pessoa através de um bom conselho. E que nós também podemos ser bons ouvintes quando os nossos pais, os nossos professores nos dão algum conselho, crianças, nós devemos guardar e obedecer, porque a Bíblia diz que quem ouve um bom conselho será recompensado, mas quem não ouve se dará mal. Então, vamos ao nosso Memória em Ação de hoje, que está no livro de Provérbios, capítulo 13 e versículo 13, e diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Que nós possamos entender e guardar essa palavra no nosso coração. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima lição.